Ninguém. Programa Dário de Paula. Liderança comprovada. Alô, bom dia, gente. 7h47, hora do gostoso café favorito. Já estão à venda as unidades no coração do Jardim Amália, em Volta Redonda, do Residencial Saint-Pierre. O Rodrigo da Paris Construtora e Incorporadora esteve aqui no programa e informou que 50% das unidades já foram vendidas. Agora está na hora de você fazer contato com o consultor e descobrir condições imperdíveis para 50% das unidades restantes no Residencial Saint-Pierre. A 1 minuto de colégios, mercados, 5 minutos do shopping, 6 minutos do hospital. Os apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte. Também tem apartamento de 1 quarto, uma suíte e sala com 2 ambientes. Apartamento Garden, 132 metros quadrados, 1 quarto, uma suíte, sala, 2 ambientes e uma área externa com spa e ducha. Apartamento Cobertura, até 124 metros quadrados. São 3 suítes, sala com 3 ambientes e área externa. Além disso, o Residencial Saint-Pierre tem uma área social com amplo playground, espaço gourmet e espaço fitness. Fale hoje mesmo com um consultor. Descubra condições imperdíveis. 3348-1020. Programa Dário de Paula. Entrevista. Aí, gente, 7h49, é hora do gostoso café favorito. Chegando o doutor Leonardo Carneiro, cardiologista, nosso convidado desta sexta-feira. Eu fiz o anúncio da feijoada completa no restaurante 1º de Maio, olhando para o lado da câmera, rindo e olhando para o doutor Leonardo, cardiologista, estava rindo de mim também. Bom dia, doutor Leonardo, eu sou o réu, confesso. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Dário, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E não é que é proibido, não, mas também todo dia não dá, né? Ó, o lance é o seguinte, você faz dieta segunda, terça, quarta, quinta, chega na sexta-feira, pode comer uma feijoadazinha, não pode? Mas de vez em quando, né? De vez em quando, não pode ser a sexta, o sábado, domingo, aí já começa a desequilibrar a semana toda que você andou bonitinho ali na linha, história, né? E essa história do torresmo, que é colágeno puro? É colágeno, né? É, mas é colágeno, mas ao mesmo tempo tem muita gordura ali, né? Que no longo prazo ali, depositando nas artérias, não é muito interessante, não. Mas não assim, não é que é proibitivo, né? Eu gosto sempre de... Sem radicalismos, né? Eu acho nada é proibido, exatamente. Todos os extremos, sim, fazem mal, né? Uhum. Qualquer tipo de extremo, eu acho que não é legal. Uhum. É logicamente que você não vai... comer torresmo todo dia, vai comer a feijoada todo dia, né? Um mocotó, uma rabada todo dia, né? Né? Mas de vez em quando, um domingo, né? Um final de semana, você vai ter um evento, né? Faz parte do social, né? Da parte social. Então, assim, de vez em quando, né? Dentro pro seu caso, se você tiver com o seu check-up em dia, pressão controlada, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Então, a gente tem que ter uns certos prazeres terrenos também, né? Me diz uma coisa, doutor. Eu me lembro de um período que eu trabalhei no Jornal do Brasil como repórter de setor aqui na região. Então, eu tinha muito contato com o pessoal que lia o Jornal do Brasil. Uma das pessoas que lia o Jornal do Brasil era o doutor Garcia. Não sei se o doutor conheceu. O doutor não é de Volta Redonda, não? Não, sou de Volta Redonda, mas não Era me lembro dentista, doutor Garcia e tal. Doutor é novo. Mais ou menos, né? mas esse não é da minha época, não. O doutor Garcia, ele olhava no obituário do Jornal do Brasil, sempre na última página do noticiário tinha um obituário ali. E morreu fulano de tal, 54 anos, infarto. Morreu não sei quem, 54 anos, infarto. Então, ele falava, olha, antes de fazer 54 anos, eu tinha um medo de fazer 54 anos. E aí eu pergunto ao doutor Leonardo Carneiro, cardiologista, qual o maior índice de infartos acontece com que idade? Tem idade própria para infartar?
Dário, uma pergunta muito interessante, né? Qual a idade que mais se infarta, né? Uhum. Na verdade, não existe, né, uma idade para se infartar, né? Uhum. Assim, o que é natural, entre aspas, né, que a gente fala natural, é infartar mais velho, né? Porque ao longo da nossa vida, né, o depósito de gordura nas artérias, né, que tecnicamente a gente fala, né, a doença aterosclerótica, né, Uhum. ela é gradativa ao longo do tempo, né, que vai se depositando as placas de gordura ali nas artérias até que uma dessas placas rompe, obstrui e causa um infarto. Isso é natural que aconteça com idades mais avançadas, né? Mas o que a gente tem visto hoje, né, é infarto em pessoas mais jovens, né? Depois do Covid, da pandemia, assim, tem acontecido bastante, né? Já vi infartos em pacientes muito jovens mesmo, 27 anos. Tem um paciente meu que é até de Angra, ele teve um infarto feio, evoluiu com insuficiência cardíaca, jovem também, 38, né? Mas isso não é o mais Usual, comum, né? o usual, né? A gente vê infarto em pacientes, igual você falou, com 54 anos, né? Com 60 anos, 70 anos, né? É o que estatisticamente é mais comum. Mas eu gosto sempre de dizer que não existe uma idade para se infartar, né? Então, quanto antes a gente iniciar o nosso check-up cardiológico, né? E principalmente se você tem um histórico familiar. E tem uma história, doutor, que quando você infarta mais novo, quando você sofre um infarto mais novo, normalmente vai a óbito. Porque 27 anos, 30 anos, eu perdi um colega de trabalho já há muitos anos, ele estava com 39 anos, mas ele era hipertenso, não fazia dieta e etc. O comportamento leva a essas coisas. Com 39 anos ele infartou, foi internado, ficou 5 dias no hospital e não voltou para casa. Faz parte, né? Isso aí, assim, é uma verdade, né? Um infarto em pacientes mais jovens tende a ser infartos mais fulminantes, né? Pois é, que a gente chama normalmente infarto fulminante. O cara é mais novo, menos de 40 anos, sofreu um infarto, costuma ser fulminante, né? Porque assim, falando tecnicamente, né? Eu gosto sempre de falar com os meus pacientes, eu traduzir a medicina para a forma mais clara e possível, né? Porque o paciente não é médico, né? Ele não tem obrigação de saber de termos técnicos. Mas quando a gente é mais novo, né? A gente não tem aquilo que a gente chama de circulação colateral, né? Que é um caminhozinho, né? Que o sangue passa, né? No coração, que isso aí só aparece com o tempo, né? Com a idade, a gente vai envelhecendo e vão criando essas circulações colaterais no coração, que são caminhos novos para o sangue passar. E quando o paciente ele é muito jovem, não deu tempo ainda dele criar essa circulação colateral. Então, quando obstrui a artéria, né, igual eu gosto sempre de fazer a analogia, igual obstruir um cano da sua casa. Parou de sair água na torneira da cozinha. Aquilo vai enferrujando, né? E vai entupindo, igual você tá com um cano de um top com gordura mesmo. Você tem que chamar o bombeiro hidráulico para ir lá e desentupir o cano. Mas quando você tem outros caminhos para a água, né, passar, para o sangue passar, a aguinha continua saindo ali na sua torneirinha, né? É mais ou menos essa analogia que eu gosto sempre de fazer. O paciente mais jovem não tem muito tempo de ter isso, né? E o mais idoso, às vezes, infarta, nem sabe que infartou. Quando vai no cardiologista, a gente descobre por exames complementares, né? E a gente faz o cateterismo e vê que tinha várias obstruções e ele não sentiu nada, já até infartou, mas ele tem um monte de circulação colateral ali que segurou a onda. Faz parte. Agora, pressão arterial. Eu lembrei do meu colega que tinha pressão alta, ele era hipertenso. Pressão arterial. O que é que o cardiologista, como o doutor, considera que é uma pressão arterial normal? Olha só, pergunta muito boa, tá? Não sei se os nossos ouvintes aqui observaram que recentemente aí na internet deu um bafafá danado que 13/8 tinha virado pressão alta, né? Porque naturalmente sempre foi 14/9, né? Pressão alta. Pressão alta, a partir de 14/9. Normal é 12/8.
Aí que vai chegar Pois é. Aí é que tá a pergunta. Aí que vai chegar o mais interessante, né? Hum. O que aconteceu recentemente foi uma mudança na nomenclatura pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Que a gente reclassificou os valores pressóricos, né? Antigamente, né, na sua época, até na minha época, eu já não estou tão jovem assim, já estou com quase 20 anos aí de estrada. Né? Mas para mim, doutor, eu estou com 78 anos, então para mim todos vocês são garotões, entendeu? Mas então, nessa época que eu fiz faculdade, né, que a gente estudou na universidade, o perfeito, né, o lindo era o 12/8, né? Eu sou o 12/8, eu sou perfeito, eu sou saudável, né? E hoje o 12/8 já não é mais o perfeito, né? Já não é mais o desejável. Não que seja pressão alta, tá, gente? Eu vou esclarecer detalhadamente os valores pressóricos aqui. Mas hoje, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o 12/8 é a pressão normal. Normal. Né? Normal. A sua 12/8, sua pressão é normal. E surgiu uma nova classificação, né? Que é a pressão ótima. Que é menor que 12/8. Qual é a ótima? 11/7, 11/8. É a ótima. Né? Hoje o 11/8, o 11/7 é o 12/8 de antigamente. Entendeu? Sei. Mas o grande bafafá não foi nem esse. Me diz por que mudou isso, doutor? Estudos, né? A ciência evolui, né? Estudos científicos, né? Comprovaram que você manter a pressão mais baixa que 12/8 estava sendo mais benéfico, né? Pacientes estavam tendo menos eventos, né, cardiovasculares. Mas não quer dizer que você está com 13/8 e você está com pressão alta, não, tá, gente? Isso aí eu vou explicar isso aí. Explica, Foi doutor. o que deu o grande bafafá na internet, que todo mundo estava achando que 13/8 já era hipertenso. Na nova classificação, o 13/8, né, virou o que a gente chama de pré-hipertensão. Ainda não é pressão alta, mas é aquele sinalzinho amarelo, né, para você já se cuidar, procurar o seu médico, o seu cardiologista, mudar hábitos de vida, né, não comer a feijoada aí todos os dias, né, para a gente não passar de 13/8, que é o limite, a linha para hipertensão. Aí você passou do 13/8, você bateu no 14/8, 14/9, aí você realmente já está hipertenso. E a pessoa que é hipertensa, que fica hipertensa, porque ninguém nasce hipertenso, né? A pessoa que fica hipertensa, a partir do 14/9, 14/8, sei lá, percebe alguma coisa? Olha, isso aí é uma pergunta interessante também. Eu fiz uma palestra na Associação dos Aposentados anteontem, na quarta-feira, né? Sim. Foi feita exatamente essa pergunta, né? Eu tô com dor na nuca e tô com 14/8, né? Minha pressão tá alta. Sim, pode dar sinal. Mas eu tenho paciente que chegou no consultório com 18/10, 19 e não tá sentindo nada. Não estava sentindo nada? Não tá sentindo nada. Que isso, doutor? Tá 18, minha pressão tá 18. Aí você vai, mede num braço, mede no outro braço, pede o paciente deitar, pede o paciente sentar, pede para ele ficar esperando 15 minutinhos, mede de novo, 18. E o que é que faz a pressão subir desse jeito, doutor? A principal causa de hipertensão é a hereditariedade. O histórico familiar é disparado a primeira causa de hipertensão. Porque tem uma questão de DNA. Também, a data de nascimento avançado. Data de nascimento avançado. Tem essa parte aí também, sim. Mas, logicamente, né, depois disso aí, hábitos de vida, né, obesidade, sedentarismo, né, isso tudo contribui. E se você já tem um histórico familiar, né, aí é o famoso fogo na gasolina, né? E como é que é essa história de batimento cardíaco? Conta pra gente, como é que funciona esse negócio? Quantos são os batimentos normais? Quando é que você está com batimento muito forte, não pode chegar? Até que ponto o organismo da gente aguenta fazer esforço para o batimento chegar a um termo que não pode passar dali? Existe uma classificação para o paciente adulto, né? A partir vamos botar assim, a partir de 18 anos, né? Um batimento que a gente considera normal, né? Em repouso, todos nós aqui, né? Que estamos sentados aqui no estúdio, é considerado batimento normal entre 50 e 100,
né? Então, se você tem Entre 50 e 100. em repouso, tá? Isso aí muda tudo sobre atividade física, né? No repouso, todos nós aqui temos que estar entre 50 e 100. É lógico que se a gente subir essas escadas todas aqui do estúdio, a gente vai chegar aqui com, né, quem tiver mais condicionado vai chegar com um batimento menor e quem estiver menos condicionado vai chegar aqui com 150, 160 batimentos. Chega ofegante. Faltou o elevador, aí você vai aí chegar a gente aqui no vai estúdio. ver quem vai estar fazendo atividade física ou quem está enrolando. Quem não faz atividade física como eu... Vai chegar aqui com uns 120 pelo menos, eu tô brincando. Doutor, eu sou réu, confesso. Eu tenho uma preguiça de fazer atividade física. Minha mulher quase me bate, porque ela caminha todos os dias, há mais de 40 anos. Tem pressão alta. Ela tá certa. Atividade física é fundamental. A gente diz que a atividade física, ela faz parte do nosso dia a dia. Você não acorda todo dia, toma café, toma banho, né, faz suas necessidades, né, vai trabalhar. Isso é o que todo mundo faz todos os dias. E a atividade física, ela faz parte disso tudo também, só que ela é negligenciada e ela não é incluída, né? Então, assim... Aquela história do eu não tenho tempo. Não é? Exatamente, é isso aí. Mas quando você quer, você acha tempo. É claro. Você acha. Você espreme no seu horário, você acorda um pouquinho mais cedo, você vai depois do serviço, vai na hora do almoço, né? E isso hoje já está comprovado cientificamente que a atividade física diminui a mortalidade cardiovascular. Que isso aí Isso é de fundamental importância. Isso já está mais do que documentado por muitos estudos, né? Científicos, né, que quem faz atividade física, quem é ativo, vive mais. Me diga uma coisa, doutor, e a partir de que idade que o cidadão deve fazer o check-up cardiológico? A partir de que idade? Eu gosto sempre de dizer para os meus pacientes, né, que o check-up cardiológico, ele faz parte do check-up da pessoa, né? A mulher, ela não vai no ginecologista uma vez por ano, o homem não vai no urologista, né, uma vez por ano, né? Eu gosto sempre de orientar meus pacientes a partir de 18 anos, pelo menos uma vez por ano, né, passar no cardiologista. Então, a grande verdade é a seguinte: você deve manter uma rotina anual de fazer um check-up a partir de 18 anos, fazer um check-up. Sim. Geral, né? Não precisa ser só cardiológico, não, geralzão. Geralzão, né? Porque o cardiologista acaba te pedindo muitos exames, né? Que englobam o check-up geral mínimo necessário, né? Para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, pelo menos uma vez por ano, a partir dos 18 anos, né? E principalmente se você tem um histórico familiar, né, de primeiro grau, principalmente de pai e de mãe, de hipertensão, de infarto, de AVC, isso deve ser monitorado mais intimamente, né? Então, você tem que ter um cuidado redobrado, porque é aquela questão da hereditariedade. Ela pesa e pesa muito. Quem é jovem, por exemplo, está ouvindo o programa, ou quem já é idoso e tem jovem para ser orientado, deve prestar atenção nisso. A questão da hereditariedade é de fundamental importância em termos do coração. Sim. Quem já teve parente que morreu de infarto... Procura o cardiologista o mais brevemente possível, principalmente se esse infarto aconteceu com menos de 60, 50 anos. É o que a gente chama dentro da medicina de doença arterial coronariana precoce, né? Menos de 60, menos de 50 anos. Você tem um histórico de pai, de mãe, de irmão, que teve um evento com menos de 60 anos, vai no seu cardiologista com periodicidade. Pode contar negócio de tio? Até conta também, logicamente, mas assim, se você tem principalmente consanguíneos de primeiro grau. Aí tem que prestar atenção. Mais atenção. Isso é a mesma coisa do câncer, porque... Funciona a analogia, né? Porque é a questão do DNA, né? A gente, hoje a medicina ainda, né? Isso aí um dia vai mudar, já tem estudos avançados sobre isso aí, que a gente ainda não consegue mudar o nosso DNA. Né? Então, está lá escrito no seu DNA que você vai ter doença coronariana com uma certa idade, não tem como a gente mudar isso ainda de forma genética, né? A gente tomar um remédio que mude o nosso DNA para a gente modificar aquela alteração, né? Que você desenvolveria uma doença cardiovascular com aquela idade. Mas esse dia... ainda vai chegar, que a gente ainda vai conseguir mudar isso aí. Aí tem a questão do tratamento da hipertensão. Tem medicamentos e medicamentos, tem pacientes e pacientes.
Aí, o paciente é hipertenso, mas ele tem asma. Aí tem determinado medicamento que ele não pode tomar, né? Sim, exatamente. Eu gosto sempre de dizer para todo mundo que não existe o melhor remédio para hipertensão arterial. Senão, se fosse assim, não ia precisar nem de médico, né? Todo mundo tomava o mesmo remédio e ia tratar a pressão alta de todo mundo com um remédio só, um remédio único. E não é bem assim. E a hipertensão tem diferença de pessoa para pessoa. Cada um, como dizia minha avó, cada um com seu cada qual, né? Exatamente, exatamente. Tem pacientes que controlam com apenas um antihipertensivo dose baixa, né? E tem paciente meu que toma 5 antihipertensivos para controlar a pressão. 5? 5. É o que a gente chama de hipertensão arterial resistente, né? Aquela pressão que a gente tem que usar mais de 3 antihipertensivos para controlar. Tem que fazer uma combinação, não é? Tem que fazer uma combinação, multicombinação. E vou ser bem sincero, é bem comum, tá? É comum, né? Mais comum. Mais comum do que a gente imagina, Sim, né? Sim. Quer dizer que tem paciente que tem que tomar pelo menos 5 medicamentos diferentes. E aí toma tudo junto, não? Essa é uma pergunta interessante também. Quando o paciente pergunta, doutor, mas eu tenho que dar um intervalinho de 30 minutos, né, de meia hora, isso aí vai julgar da posologia que o médico achar melhor para você. Mas vamos supor que ele passou remédios de hipertensão para serem tomados uma parte de manhã e outra parte à noite. Você vai pegar, por exemplo, os 3 da manhã, pode tomar tudo junto os 3 da manhã. Não tem problema nenhum. Põe na mão e põe tudo para dentro. E aquele que eles passou para você tomar à noite, aí você toma à noite. Quando você está internado no hospital, você já deve ter ficado internado alguma vez na sua vida, né, Dário? A enfermeira não vai no quarto com um potinho, com um monte de remedinho dentro e você toma tudo junto? Toma tudo de uma vez, Então, em casa funciona da mesma forma, né? Então, isso facilita a adesão ao tratamento. Porque o paciente, nossa, eu tenho que tomar um agora, daqui meia hora eu tomo outro, acaba que esquece. Aí vai fazer suas atividades e esquece. E a má adesão ao tratamento é uma das causas do não controle pressórico. O paciente teria que tomar, vamos supor, 3 antihipertensivos. Ah, não, eu tenho que dar um intervalo de meia hora em cada um. Ele tomou um, daqui a pouco ele esqueceu de tomar os outros 2. Não pode. Se o médico falou, não, pode tomar esses 3 juntos de manhã. Você pega e toma os 3 juntos de manhã. E digamos que eu fosse hipertenso, eu sou 12 por 8, eu sou mitidão, sabe? Eu sou 12 por 8 e tal. Estou com 78 anos, sou 12 por 8. Você é raridade, viu? Parabéns. Mas sou diabético. Ninguém é perfeito também, né? Pois é, sou diabético, estou com câncer de próstata, estou acompanhando há 2 anos e tal. A luta continua, a gente tem que levar a sério o acompanhamento. E o meu oncologista já falou, só depois que o seu PSA der 6.0, e aí a gente vai tomar alguma providência. Fora disso, é só vigilância ativa. Bom, mas o paciente é diabético e hipertenso. A primeira coisa que ele faz de manhã é tomar os medicamentos. Pode tomar tudo junto? Sim, pode tomar tudo junto, não tem problema. Não tem problema. Não, de novo, é aquela questão da facilidade da adesão terapêutica. É melhor você tomar junto do que você tomar meia hora depois e esquecer. Esquece, né? É logicamente que, por exemplo, um remédio da tireoide, você tem que tomar em jejum. Né? Você vai tomar um remédio para hipotireoidismo, você toma ele em jejum, espera uns 30 minutos, aí depois você toma os seus 3 antihipertensivos com o remédio hipoglicemia antioral, depois você toma junto. Né? Então, existem alguns remédios que você tem que dar um intervalinho, mas isso aí não são todos, isso aí é um ou outro. E aí tem aquela história do antibiótico, por exemplo, né? Que de tantas pessoas tomarem, já tem antibiótico de 5ª geração, sei lá o quê, e as pessoas antes se medicavam por conta própria. Aí tomam o antibiótico em jejum, mas aí faz mal para o estômago, né? Pode atacar o estômago, você está de estômago vazio, né? Você pode ter dor de estômago, tomar em jejum. Então, sempre recomendo, né? Faz uma refeiçãozinha, toma o seu café da manhã e depois faz uso das medicações que o seu médico prescreveu. Acho que é a melhor opção. Pelo menos eu sempre oriento dessa forma. Existe um exame cardiológico que a gente pode dizer assim, é o melhor que existe? Isso aí seria lindo, né? Se a gente tivesse um único exame, entrasse numa máquina e escaneasse tudo, né? Eu uso essa expressão, não é bacaninha? Não, ia ser bacaníssimo. Ia ser bacaníssimo se tivesse isso. Mas não existe, né? Infelizmente, eu gosto sempre de dizer para os pacientes, não existe o melhor exame cardiológico. Não existe um melhor exame cardiológico. Eu gosto sempre de dizer que os exames cardiológicos, eles se complementam e conversam entre si. Por exemplo, o eletrocardiograma, ele vê a parte elétrica do coração.
o seu sistema de condução elétrica, né? O ecocardiograma, ele vê a parte mecânica do coração, a contratilidade do músculo cardíaco, as válvulas cardíacas, né? O teste ergométrico, por exemplo, ele vê a parte elétrica do coração no esforço, né? Então, assim, todos esses exames, eles se complementam, eles conversam entre si. O cateterismo cardíaco, por exemplo, ele vê a anatomia do coração, né? Todas as coronárias que levam sangue para o músculo cardíaco. E não tem um exame só que consiga ver isso tudo. Então, eles se complementam e conversam entre eles. Eu estou com uma doença no sistema de condução elétrico do coração, né? Aí você vai, faz um eletro, faz um Holter, faz um teste ergométrico. Eu estou com um problema, né, na musculatura do coração. Você vai, faz um ecocardiograma, você faz uma ressonância cardíaca. Eu estou com um problema, assim, estou com suspeita de obstrução nas artérias. Aí você vai, faz um cateterismo, faz uma angiotomografia de coronárias. Quer dizer que o grande lance é o seguinte: você tem algum problema do coração, está hipertenso, tem algum problema, você está sentindo alguma coisa, um exame não elimina o outro. Você tem que fazer todos eles, né? Depende do que o seu médico está suspeitando. Por exemplo, se ele está suspeitando de uma arritmia, né, não necessariamente ele vai precisar de uma angiotomografia de coronárias, mas ele vai precisar, com certeza, de um eletro, né, e alguma dentro das possibilidades, talvez um Holter, que é uma monitorização, que é um eletro de 24 horas, né, e talvez algum outro exame, por exemplo, um cateterismo seja dispensável, porque ele tá tratando uma doença no sistema de condução elétrico. Não, vamos botar assim, não na tubulação do paciente, né? Está com problema na parte elétrica da casa, não está com problema no encanamento. Então, são setores diferentes. Não precisa chamar o bombeiro, chama o eletricista. O problema não é do bombeiro, é o eletricista que tem que resolver. Exatamente. É como se fosse mesmo Sim. No dia a dia da nossa vida. Por isso que eu gosto sempre de falar para o paciente, eu gosto sempre de fazer essa analogia para o paciente poder entender. Mas doutor, por que você não pediu para mim cateterismo? Porque no seu caso não cabe. O seu problema é no sistema elétrico. A gente tem que investigar a parte elétrica, não investigar a parte de tubulação, que aí já seria com o bombeiro. Aí ele entende na hora. A gente entendi. É isso aí. É assim. Olha, gente, são 8h14. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto, e nós estamos aqui conversando com o Dr. Leonardo Carneiro, cardiologista, que há 2 dias fez uma palestra na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, se dirigindo a um público muito voltado para o interesse do que nós estamos falando aqui. Agora, lembramos que esse tema não é um tema só para nós que somos mais velhos, não. É um tema que serve para todas as idades. Pergunta que não quer calar. O ouvinte está perguntando aqui: doutor, eu já infartei e estou aí sobrevivendo. Eu posso fazer exercício físico? Pergunta muito inteligente, né? Antigamente, né? Vamos botar assim, há uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, aquele paciente que infartava, ele era inválido, né? Entre aspas. Não serve mais para porcaria nenhuma. Tem que fazer repouso absoluto, não pode pegar uma xícara de café, não pode ir na cozinha, né? Antigamente, isso aí era tido como verdade absoluta, né? Com o avanço da medicina, né? Da terapêutica medicamentosa, do arsenal terapêutico, da tecnologia, né? E isso atrelado a estudos científicos robustos, mostrou-se que o paciente que infarta, ele não só pode, como ele deve fazer atividade física. Logicamente, ele vai ser avaliado por pelo cardiologista, né? E ele vai indicar qual atividade física ele pode fazer diante do quadro clínico que ele tem, né? Eu vou dar um exemplo. Tem paciente que eu trato que era totalmente sedentário, infartou, fez revascularização, né? Botou a famosa ponte safena mamária. Depois disso, ele resolveu mudar a vida. Ele virou maratonista. Hoje ele corre 42 quilômetros pós-infarto. Isso aí, antigamente, seria surreal. Mas hoje já se demonstrou que a atividade física é extremamente benéfica e diminui mortalidade cardiovascular. Então, não é porque você infartou que você está inválido, não, cara. Você tem que fazer atividade física. Entretanto, quem vai avaliar isso é o cardiologista individualmente para o seu caso específico. Não é porque o seu vizinho infartou, ele está fazendo um tipo de atividade física, que você infartou, você vai fazer a mesma. É aquela história, cada um com o seu cada qual. Cada um com o seu cada qual, exatamente. Doutor Leonardo, e remédio de pressão a gente tem que tomar a vida toda? O paciente sempre pergunta isso na consulta quando a gente inicia o tratamento. Mas, doutor, vou ter que tomar esse remédio para sempre? Eu sempre digo, depende.
Depende de várias variáveis, né? Vou te dar um exemplo aqui. Chega um paciente lá, 25 anos, né? Não tem histórico familiar de hipertensão, mas está obeso, está estressado, trabalhando muito, fazendo turno, filho pequeno, né? Aí chega lá com 15, 16 de pressão, né? A gente inicia mudança de estilo de vida, dieta, manda para o nutricionista, né? Inicia a terapêutica medicamentosa e fala com ele, olha, você está muito acima do peso, você está uns 20, 30 quilos acima do peso. Se você emagrecer, né, mudar o seu estilo de vida, é possível que a gente retire as medicações, né? Porque você não tem um histórico familiar, né? E você está trabalhando muito, está muito estressado, tá totalmente sedentário. Então, assim, é possível a gente não tomar, mas isso é individualizado, né? Se fosse só o gordinho era hipertenso. Mais uma vez, cada um com seu cada qual. Mais uma vez, cada um com seu cada qual. Eu recebo de um ouvinte aqui no meu WhatsApp pessoal, pressão lábio. Eu nem sei o que é isso. Não tenho nem ideia do que seja. Doutor? A pressão lábio é pressão que pode variar com qualquer pequena alteração, entendeu? É um termo um pouco genérico, né? É igual a famosa... eu tenho arritmia cardíaca, né? O paciente diz, doutor, eu vim aqui no senhor que eu tenho arritmia cardíaca. Você quer deixar o cardiologista doido? E ele fala assim, eu tenho arritmia cardíaca. Mas qual, minha senhora? Porque as arritmias são várias, né? Tem vários tipos. Exatamente. Então explica pra gente, quais são os tipos? Olha só, vamos classificar, existem vários tipos de arritmias cardíacas, né? As bradiarritmias, as taquiarritmias, né? As bradiarritmias são quando a gente conversou lá no nosso começo do nosso bate-papo. O batimento está abaixo de 50, né? E as taquiarritmias, né, é quando está acima de 100, né? Então, assim, grosseiramente, é bradicardia, bradiarritmia, e taquicardia, taquiarritmia. Só que dentro, se fosse assim, ia ser mole tratar a arritmia. Dentro dessas bradiarritmias, dessas taquiarritmias, existem várias variáveis. Você está tendo uma bradiarritmia por quê? Você está com um problema no sistema de condução, onde é no átrio, essa arritmia está sendo gerada no átrio, por exemplo, uma fibrilação atrial, né? Um flutter atrial. Essa arritmia está sendo gerada onde? Nos ventrículos, uma fibrilação ventricular, que é uma arritmia gravíssima, uma taquicardia ventricular, que é uma outra arritmia gravíssima. E geralmente arritmias geradas nos ventrículos são arritmias mais sérias, né? E as arritmias geradas nos átrios são arritmias menos sérias. Então, hoje, até dentro da cardiologia, mandar até um abraço para o nosso colega arritmologista, amigo meu, Dr. João Paulo, que atende com a gente lá na Cardiocentro, né? Ele é arritmologista. Tá? Então, ele trata, o cardiologista que só trata de arritmia. Isso, agora a ciência cresceu de tal maneira e o aperfeiçoamento do profissional chegou a tal ponto que a gente hoje tem um especialista. Ele é cardiologista, mas ele é especialista em arritmia. Exatamente. Esse é o Dr. João Paulo na Dr. João Paulo Barenco. O senhor também atende na Cardiocentro? Atendo na Cardiocentro também, na Associação dos Aposentados e no Hospital Santa Cecília. Né? Estamos à disposição de vocês, aonde vocês precisarem. E o Dr. João, né, é especialista em arritmia. É o cardiologista que só trata de arritmia. Ele atende lá com a gente às segundas e às quartas-feiras, né? Logicamente, com o arritmologista ele vai tratar casos mais graves, mais específicos de arritmia, né? Aí ele não é que ele não trate outras doenças cardíacas, mas ele é o fera da arritmia. Ele é o cara que ele só faz isso, né? Então, ele é o especialista mesmo. Ele tem um tratamento mais fino, igual o ortopedista que opera a mão, o ortopedista que é especialista em ombro. Ele é o fera naquela área. Tem o ortopedista que é especialista em joelho. Exatamente. Eu uma vez procurei um especialista em ombro que eu tinha, devia estar com uns 50 e poucos anos, quase 60. E eu tinha uma dor no ombro que não tinha explicação. Eu não faço exercício. Pode ser por isso que você estava com dor. Não estava fazendo nada. Pois é, aí corri num especialista na Rua 33, eu sei que ele é argentino e atende há muito tempo aqui em Volta Redonda, não consigo lembrar o nome dele, mas ele falou comigo, eu tenho um líquido que escorre aí e a hora que esse líquido acabar de escorrer, você não vai sentir mais nada. O cara é tão especialista que ele não me receitou nada, não mandou fazer procedimento nenhum e só me disse isso. E resolveu?
Resolveu, acabou, o problema acabou, nunca mais eu tive problema. Hoje a medicina está muito especializada, né? É uma coisa muito boa, né? Porque ele se dedica, né? O especialista daquela área, ele se dedica a estudar mais sobre aquele assunto. Então, ele vai saber muito mais do que as outras pessoas. Igual a gente é cardiologista, a gente trata o coração. Mas, por exemplo, o arritmologista, ele vai tratar só as arritmias. Então, ele estuda muito mais isso. É a vida diária dele, né? Essa história de arritmia, por exemplo, o cara fala, eu tenho pressão baixa. Tem umas pessoas que, de vez em quando, parece até que vão desmaiar, né? Sim, e isso é interessante que acontece muito, principalmente em forte calor, né? Quando está muito quente, ambientes... Quem tem arritmia... No caso, essa questão da hipotensão, né? Que você falou, da pressão baixa. Aqui, desculpe, eu estou recebendo aqui da minha ouvinte, Dona Maria Chaves, ela é minha parceira de WhatsApp, me mandou o nome, Sérgio Pistarino. Sérgio Pistarino, sim, médico, sim, conheço. Eu não consigo lembrar. A gente vai ficando velho, vai ficando mesmo com esses lapsos de memória. Não, mas né? com 78 anos você está com a cabeça muito boa, parabéns, tá? Tá muito boa mesmo. Você não está nem parecendo que você tem essa idade toda. Fiquei até surpreso aqui quando você falou a sua idade. Graças a Deus, doutor. Você está muito bem, parabéns. Aqui, por falar em 78 anos, me passaram da produção do programa. O azulzinho mata? Essa pergunta aí é interessante. Eu quero saber quem que mandou ela no zap aí depois. Pois é. Vamos lá. Isso a gente tem essa pergunta direto no consultório. Vai chover. Pronto, agora aí, a audiência vai lá pra cima aí, ó. Te perguntaram lá na Associação dos Aposentados isso também? Todo dia. Pergunta todo dia, né? Quase todo dia, acho que é todo dia. Olha o WhatsApp aí, ó. Olha o WhatsApp, ó. Tá bombando. Vai ficar aqui a manhã inteira respondendo perguntas sobre isso aí. Mas vamos lá. Olha só. Não é que o azulzinho mata, né? Você deve fazer o seu check-up cardiológico, né? Porque se você tiver uma doença coronariana que não foi diagnosticada, ou uma arritmia que não foi diagnosticada, né? Durante lá a atividade, o seu coração vai aumentar a frequência, vai aumentar a pressão e ele ter um evento cardiológico. Então, de novo, a gente voltando lá com um gancho, o check-up cardiológico é fundamental para você poder usar o azulzinho. Porque se o check-up tiver show, tiver beleza, o seu cardiologista vai liberar o azulzinho. Não tem problema nenhum. É o uso indiscriminado do azulzinho aí que aí vai dar problema, entendeu? Você quer usar o azulzinho? Vai no cardiologista, faz o check-up, faz todos os exames, deu tudo legal, tudo beleza, certeza que o cardiologista vai te liberar para o uso. Eu já ouvi comentários interessantes sobre essa questão do azulzinho e faço questão de contar, não é piada, é coisa séria. Uma conhecida nossa, a mãe virou para ela e falou assim, o fulano está tomando azulzinho? Eu não sei. Pois é, fala com ele para tomar cuidado, porque fulano de tal morreu porque estava tomando muito azulzinho. E a questão é a seguinte, qualquer tipo de medicamento, ele tem que ser prescrito. Então, para você usar qualquer coisa, você tem que procurar o médico, não é verdade? Exatamente. A automedicação, né, ela é péssima, né? Na verdade, eu sempre defendo que eu acho que até o acesso às medicações no Brasil são muito facilitadas, né? Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você não consegue comprar qualquer remédio, não. Você chega lá eu quero comprar uma losartana para pressão. Você não compra. Não compra, né? Não compra. Aqui no Brasil você compra. Né? Agora aqui, por exemplo, o antibiótico, antigamente a gente chegava e comprava. Sem receita. Né? E hoje você não compra mais. Tá certo. Eu tenho história, esse negócio de antibiótico, eu tenho história de um amigo meu, que isso é dos meus tempos de garoto, tem 60 anos, né? Há 60, 50 anos atrás, o cara ia visitar a zona de Baixo Meretrício. Aí antes passava na farmácia e comprava 2 Tetrex e tomava. Já prevenção, como preventivo. Né? E por falar nisso, para coração, esse negócio de tomar o AS previne o infarto? Isso aí tem gente, né, que chega assim, doutor, não toma remedinho nenhum, só toma um ASzinho no almoço para prevenção. Isso aí, antigamente, né, vocês me permitem, eu vou entrar em termos técnicos aqui de novo, né,
que eu não gosto muito, eu sempre gosto de falar com o paciente na linguagem popular, mas antigamente a gente usava AS para prevenção primária, né? Prevenção primária é aquele paciente que nunca teve evento, nunca infartou, nunca fez um cateterismo, nunca operou um coração, então achava-se, né, antigamente que para prevenção primária, prevenção de eventos, o AS era benéfico. Hoje, depois de muitos estudos, né, o avanço da medicina, descobriu-se que não faz tanto sentido para aquele paciente que nunca operou o coração, diferentemente do paciente que já fez um cateterismo, botou um stent, né, já fez uma angioplastia, uma cirurgia cardíaca, já teve um AVC. Aí sim, o AS é fundamental no tratamento para você não ter um novo evento ou diminuir a chance de você ter um novo evento. Olha, gente, são 8h28, hora do café favorito. Ó, se deixar, vou continuar conversando com o doutor Leonardo aqui até depois de amanhã, porque as perguntas estão chegando. Vacina contra a Covid. O que é que o senhor fala sobre a vacina contra a Covid? Tem gente que diz que a vacina contra a Covid causou arritmia. Fulano morreu porque tomou vacina contra a Covid. Doutor? Olha só, isso é uma pergunta que não tem resposta. Tá? Se você falar, porque isso ficou muito politizado, né, Dário? A verdade é essa. Porque os antivacinas, os pró-vacinas, né? A verdade é que a vacina, ela existe aí há 100 anos aí e ela protege o ser humano. Né? O que a gente estava falando lá no começo é qualquer tipo de virose, qualquer tipo de vírus, ele pode ser arritmogênico. E a gente viu muito no Covid, né, arritmias por Covid, né? Ah, mas foi arritmia porque ele teve Covid ou porque ele tomou uma vacina? Pode ter sido porque ele tomou uma vacina, porque qualquer vacina pode dar efeito, ele pode dar efeito colateral, né? Exatamente. Então, assim, não existe estudo científico ainda, tá? Que comprove vacina do Covid foi bom, foi ruim, né? Então, quem fala isso é muito dito popular, né? A verdade é o seguinte, vacinas salvam vidas, vacinas são importantes para a evolução da humanidade e principalmente você idoso que está ouvindo aí, vacine-se contra a gripe, tá? Porque a gripe, você pega uma gripe no idoso que já é mais frágil, tem uma imunidade mais baixa, ele pega uma gripe, ele desenvolve uma pneumonia, né? E isso aí mata. Eu tenho certeza que a vacina contra a gripe, por exemplo, faz bem. Quando começou essa história de não toma vacina não, porque não sei o que, alguns amigos acreditaram nessa ideia e não tomaram vacina. Não estão mais junto da gente aqui. E então, um cuidado que eu tenho tomado é de... contra a gripe, por exemplo. Todo ano tem vacinação? Todo ano tem campanha de vacinação. O vírus muda. Sim. A vacina muda. Então, todo ano eu tomo. Principalmente idoso. Tem uma campanha sempre da Associação dos Aposentados. No dia em que eu anuncio aqui, eu sou um dos primeiros a chegar lá na associação para tomar a minha vacina. Minha mulher vai junto comigo, que ela é muito cuidadosa, muito mais do que eu, enche o meu saco. eu digo isso, ela fica com raiva, mas... Não, ela é zelosa, tá certo. Pois eu estou cuidando de você. Tá bom, meu amor. Tá certo, faz parte, é isso mesmo, tá certo. Agora, para encerrar o assunto, já que tem um cara aqui de frente para mim, que é torcedor do Vasco. Coitado. O torcedor do Vasco precisa fazer exame cardiológico imediatamente, doutor? Onde veio isso aí? Aí, Sérgio, vou pegando o seu pé, Sérgio. Aí, olha só, eu gosto de brincar que o torcedor do Vasco e o do Botafogo, né? Eu acho que aquela final do Botafogo lá, que o Botafogo foi campeão, eu acho que ali quem tinha que ter infartado ele, botafoguense, já infartou e quem nunca mais vai infartar. Porque aquilo foi interessante, tá, Dário? A quantidade de gente que passou mal naquele jogo, naquela final do Botafogo, que o Botafogo foi campeão, aquilo ali foi impressionante, tá? A equipe médica... Doutor, foi muito procurado pelo torcedor botafoguense, porque a emoção do futebol... Nossa, o que a gente escutou depois que passou mal, o paciente fez pico de pressão, teve arritmia, e acontece, porque você está sob tensão, né? Sob estresse. Olha, o futebol é uma coisa extremamente emocionante. E é tão emocionante porque você não pode prever, como você sabe que o peru morre na véspera do Natal, não é verdade? Você não pode prever.
voltando agora ao tema futebol, que eu bato papo com o Sérgio Luiz todo dia aqui sobre isso. De repente, o Vasco ganhou do Santos por 5-0. Sim. E aí, 6-0. Desculpe. Já anulou um gol? Já anulei um gol aqui. Perdeu por 6-0. É tão difícil o Vasco fazer 6-0, ainda tem que roubar um gol, né, cara? Não, doutor, não tô entendendo, não. Pois é, o Vasco ganhou de 6-0. De repente chega em São Januário jogando contra o Corinthians, que está em crise também, e perde. Quer dizer, não tem jeito de você prever. Ontem o Fluminense estava jogando melhor. Aí o Bahia fez o gol aos 40 minutos do segundo tempo, o Fluminense perdeu o jogo. Então, o torcedor hipertenso tem que evitar essas coisas, né? Essas emoções. Como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções. Muitas emoções. E o que eu falo, tento sempre orientar meus pacientes. Você não está proibido de assistir o jogo. Mas, assim, você não deve ter preocupações com aquilo que você não pode controlar. Eu me lembro de um torcedor do Volta Redonda, o Adi. O Adi Inácia. Ele era do comércio da Avenida Amaral Peixoto, hipertenso. Ele, em princípio, ia para o estádio assistir os jogos do Volta Redonda e tal. Depois ele começou a passar mal. Aí o que ele fazia? Ele ficava rodando de carro na hora do jogo e ouvindo o jogo. Mas quando ia o ataque contra o Volta Redonda, ele baixava o volume do rádio. História fantástica da vida dos torcedores do Volta Redonda, porque a grande torcida do Volta Redonda é a torcida dos velhinhos, né? Sem dúvida alguma. O Volta Redonda foi fundado em 76 e aquela turma da Boca Maldita, que ficava na porta do Mulica, era todo mundo com mais de 60. E a maioria deles, infelizmente, já não está mais conosco. Eu sou um dos sobreviventes, né? Que eu sou fundador do Volta Redonda. Eu também, sobrevivente da Boca Maldita. E você sabia? Mas eu sou o único fundador vivo do Volta Redonda. Dos fundadores que estão lá na ata de fundação, na lista. O seu nome está lá. É o único. O último. A minha assinatura está lá. Eu sou o único. Isso aí é um orgulho para você. E já aproveitando, falando de Volta Redonda, lá na Cardiocentro, nós somos os responsáveis pelo check-up dos atletas de Volta Redonda, né? Na Cardiocentro. Eles fazem eletro com a gente, teste de esforço, a garotada nova faz todo o exame com a gente lá. E é comum encontrar jogador de futebol hipertenso, doutor? Olha, dessa última leva que chegou pra gente lá, eu não me lembro de nenhum. Mas é comum, às vezes a gente pega uma arritmiazinha benigna, né? A gente ainda não pegou nada muito sério, não. Às vezes a gente já pegou paciente que já veio de outros clubes lá com exames alterados, o menino já foi revirado do avesso já, e faz exame lá com a gente vê, opa, tem uma alteração, vamos investigar. E, doutor, já investiguei isso aqui, já fiz até cateterismo. Né? Aí a gente já fica até um pouco mais tranquilo, né? E libera o menino para jogar. O atleta, ele precisa, né? Todas as pessoas precisam, antes de fazer exercício físico, precisam passar pelo médico. Né? Não só pode, como deve, gente. Se fosse, eu gosto sempre de falar, se fosse assim, o jogador de futebol não morria em campo. Atleta, de alto rendimento. Né? Então, assim, o evento cardíaco, ele não escolhe idade, ele não escolhe hora, ele não escolhe local. Então, assim, todo mundo tem que fazer o seu check-up, gente. Uma vez por ano. Hein, doutor? É raro, mas acontece. Não é raro, mas acontece muito. Olha só. Doutor Leonardo, cardiologista, nosso entrevistado dessa manhã. Eu quero dizer muito obrigado ao doutor Leonardo Carneiro. Até agora eu não descobri o time dele. Não precisa falar. Meu time é Volta Redonda. Escapou de boa. Faz parte, né? Doutor Leonardo, foi um prazer muito grande. Olha só, são 8h36, hora do café favorito. Se pudesse, a gente ia continuar batendo papo aqui, porque esse tema é interminável. Interminável como a medicação que o cara tem que tomar, porque é difícil parar, né? Dário, eu agradeço pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. E pode me chamar mais vezes, quantas vezes quiser. Pode pedir para os ouvintes mandarem mensagem. A gente pode fazer um dia aí de dúvidas cardiológicas. Estamos à disposição, tá, gente? Pode chamar que estamos sempre à ordem. E aí, estamos juntos. De pé e à ordem? De pé e à ordem. Então fica tudo justo e perfeito, né, doutor? Eu estou até na Associação dos Aposentados, até falando com os associados, né?
que ele atende na Associação dos Aposentados. Não, também, ele já falou né? aqui, ele atende no Cardiocentro, Sim. ele atende no Hospital Santa Cecília sim. e na Associação dos Aposentados. Isso aí. Viu, seu diretor? Isso aí. Tá bom. Um abraço, doutor. Um abraço, gente. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado.